Nesta segunda-feira, 15, a CBF divulgou a tabela básica da Série A do Brasileirão 2026 e o Flamengo já conhece a sequência completa de seus adversários. Além dos jogos, a entidade também anunciou o novo regulamento da competição nacional. A principal mudança para a próxima edição do campeonato é o limite, né, de partidas que um atleta pode disputar antes de trocar de clubes ou equipe durante o torneio até a edição conquistada pelo rubro-negro. Em 2025, o máximo permitido era de 6 jogos. Né? A partir do Brasileirão de 2026, o limite passa a ser de 12 partidas, né? O dobro em relação ao regulamento anterior. Além disso, o novo regulamento traz mudança na distribuição das vagas para a Libertadores. Né? Confira a tabela do Flamengo no Brasileirão 2026. A atual campeão do Brasileirão, né? O Flamengo estreia na próxima edição da Série A contra o São Paulo, fora de casa, no dia 28 ou 29 de janeiro. O primeiro jogo do rubro-negro é diante de sua torcida no Maracanã. Será no dia 4 ou 5 de fevereiro contra o Internacional. O primeiro clássico do Mengão será na sexta rodada, né, contra o Botafogo, no estádio Newton Santos. O duelo carioca deve acontecer nos dias 14, 15 ou 16 de março. As data e horário exato do confronto ainda não foram definidos pela CBF. Jogos do Flamengo, né? São Paulo e Flamengo na primeira rodada, Flamengo e Internacional na segunda rodada, Vitória e Flamengo na terceira rodada, Flamengo e Mirassol na quarta rodada, Flamengo e Cruzeiro na quinta rodada, Botafogo e Flamengo na sexta rodada, Flamengo e Remo na sétima rodada, Corinthians e Flamengo na oitava rodada, Bragantino e Flamengo na nona rodada, Flamengo e Santos na décima rodada, Fluminense e Flamengo na décima primeira rodada, o Flamengo e Bahia na décima segunda rodada, Atlético Mineiro e Flamengo na 13ª rodada, Flamengo e Vasco na 14ª rodada, Grêmio e Flamengo na 15ª rodada, Atlético Paranaense e Flamengo 16ª rodada, Flamengo e Palmeiras na 17ª rodada e Flamengo e Curitiba na 18ª rodada e Chapecoense versus Flamengo na 19ª rodada, pessoal. Olha, o Brasileirão 2016, novo regulamento, né, da CBF altera datas para a Libertadores. Com outra mudança no regulamento diz respeito à classificação para a Libertadores até 2025. As 4 primeiras equipes da tabela garantiam vaga direta na fase de grupo, enquanto o quinto e o sexto colocado disputavam a pré-Libertadores. Né? Agora, além dos 4 primeiros colocados, somente o quinto garante vaga para a fase preliminar do torneio a partir de 2026. O campeão da Copa do Brasil terá direito à vaga direta e o vice se classifica para a fase preliminar. Eita, pessoal. Caso o campeão do torneio já tenha se classificado para a competição da Conmebol, por outro caminho, o vice-campeão ficará com a vaga direta na fase de grupos. Se ambos os finalistas da Copa do Brasil chegarem à decisão, já classificados para a Libertadores, né, as vagas serão distribuídas para o Brasileirão. Em 2026, o Flamengo buscará o 10º título do Campeonato Brasileiro de sua história. Nesta temporada, a equipe de Felipe Luiz conquistou o Enea Campeonato com 79 pontos, 23 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. Eita, pessoal. O Cruzeiro fechou a contratação do novo treinador. Já sabe quem é, pessoal? O Cruzeiro fechou a contratação de Tite na manhã desta terça-feira, 16. Segundo a informação do GE, ex-comandante da seleção brasileira chega para assumir o comando da Raposa, né, com um contrato válido até o fim de 2026. A diretoria celeste agiu rapidamente após a saída de Leonardo Jardim e definiu Tite como substituto no comando técnico. Clube e representantes do treinador acertaram os últimos detalhes nesta manhã e fecharam o acordo. O contrato foi assinado no Rio de Janeiro e Tite é aguardado nos próximos dias em Belo Horizonte, onde será apresentado oficialmente e dará início aos trabalhos na Toca da Raposa. Leonardo Jardim, meu Deus do céu, só para repetir uma coisa. Leonardo Jardim deixou o comando do Cruzeiro no último domingo, 14, após a derrota nos pênaltis para Corinthians
para o Corinthians, meu Deus do céu, na semifinal da Copa do Brasil. A eliminação acelerou o processo de pelo amor de Deus. A reformulação no departamento de futebol, que rapidamente agiram para fazer um novo nome, né? Ué, pelo amor de Deus, trazer um novo nome. Tá mais para comédia do que... A estreia de Tite pelo Cruzeiro deve acontecer já no Campeonato Mineiro, após entrar em campo no dia 10 de janeiro, quando enfrenta o Pouso Alegre, no Mineirão, pela rodada de abertura da competição estadual pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro inicia sua caminhada diante do Botafogo fora de casa no Rio de Janeiro, no fim do próximo mês. Aos 64 anos, Tite retorna ao futebol de clubes após passagem pela seleção brasileira, onde comandou o país nas duas últimas edições da Copa do Mundo, e Flamengo, onde venceu o Campeonato Carioca 2024. E aí, pessoal, o que, é que vocês acham? Um bom nome para o comando do Cruzeiro em 2026? O que, é que vocês acham? O clube da Arábia Saudita anuncia novo treinador, né? Um treinador escocês, né? Al-Qadisiyah, né? Da Arábia Saudita anunciou nesta terça-feira Brenda Roger como novo técnico. O cargo estava vago depois da demissão do espanhol Michel. Brenda Roger, de 52 anos, estava livre no mercado depois de trabalho de 2 temporadas e meia no comando do Celtic, que foi a segunda passagem do técnico pelo clube, né? Agora Roger assume o comando do atual quinto colocado da Liga Saudita. Vai treinar jogadores com experiência internacional como Cohen, Cáceres, Nacho Fernandes e Julian Weigl, né? Otávio e Mateu Retegui. Vai ser a primeira experiência de Roger no mundo árabe. O treinador ficou conhecido internacionalmente por seu tempo no Liverpool, que comandou de 2012 a 2015. Teve passagem marcante também no Swansea City e Leicester. Tem, pessoal. Após a renúncia, né, de Yuri Romão, o Sport teve definido nesta segunda-feira 15, através de eleição, que Matheus Souto maior será o presidente do clube até o final de 2026. Pouco depois do resultado, o presidente eleito revelou já ter um acordo de palavra para que Léo Condé, ex-Ceará, seja o treinador do Leão no próximo ano. Abre aspas, né? Não está tudo certo ainda, né? Mas eu diria que a gente tem um bom caminho andado, né? Um bom caminho andado com eles, né? Eles, mas falaram alguns detalhes que só poderia ser tomados quando terminasse a eleição, mas a gente agora vai para cima e vamos tentar fechar mais rápido possível, tanto com o executivo quanto com o treinador, afirmou Matheus Souto Maior. Conforme o GE, a expectativa, né, é que Léo Condé e o executivo do futebol, Júlio Rodinelli, esteja em Recife na sexta-feira, data da posse de Matheus Souto Maior como presidente do esporte. Léo Condé tem acessos recentes para a Série A no comando de Vitória, que inclusive foi campeão, e Ceará. O treinador passou 2025 inteiro no Vozão, mas não conseguiu evitar a queda para a segunda divisão. Aí, pessoal. A partir desta segunda-feira, dia 15 de dezembro, os jogadores convocados para a Copa Africana de Nações serão liberados por seus clubes. Lembrando que a competição começa no próximo domingo, dia 21 de dezembro, e acaba em 18 de janeiro, né? Ao todo, 21 jogadores de times alemães também estarão no torneio e, portanto, indisponível para jogos da Bundesliga, Champions League e Liga Europa neste período, né? Isso inclui jogadores da segunda e terceira divisões, né? E até mesmo um da quarta divisão e Regional Liga, né? Confira os 21 africanos convocados aqui jogam na Alemanha, né? Para Leverkusen, 4 jogadores, né? Edmond Tapsoba, Burkina Faso, Ibrahim Maza, da Argélia, Eliezer Ben Segui, né, do Marrocos, e Christian Kofane, do Camarões. Augsburg, 3 jogadores, né? Samuel Ezende, do RD, República Democrática do Congo, Elias Said e Ismael Garbi, ambos da Tunísia,
RB Leipzig, 2 jogadores, né? O Ian Diomande, né? Costa do Marfim e Amador Haidara do Mali. E Transpunk Furt, 2 jogadores. Elise Melies, Sherif, Shikiri, da Tunísia, Fari Shaib da Argélia. O Stuttgart, 1 jogador. Tem o Bilal El Camus, né, do Marrocos. O Ferrari, 1 jogador. Bazomana Touré, da Costa do Marfim. Friburgo, 1 jogador. O Criac, o Irie, né, Burkina Faso. O Facebook, 1 jogador. Mohamed Amora, da Argélia. Bayern de Munique, 1 jogador. O Nicolas Jackson, né, do Senegal. Borussia Dortmund, 1 jogador. Rami Bezebane, né, da Argélia. Borrom, da segunda divisão, 1 jogador, o Ibrahima Sissoko, do Mali. O Magdeburg, né, da segunda divisão, primeiro, 1 jogador. Lubambo Muzonda, né, da Zâmbia. E Elsenbergen Aue, né, da terceira divisão, 1 jogador. O Jona Fabiche, do Zimbábue. E Chemi Leipzig, da quarta divisão, 1 jogador. O Stanley Ratifo, do Moçambique. E aí tem, pessoal. Quem disputará a final da Copa do Brasil, né? Corinthians e Fluminense, Corinthians e Vasco, Cruzeiro e Fluminense ou Cruzeiro e Vasco? Corinthians e Vasco, né, pessoal? O Cruzeiro teve 2 pênaltis perdidos contra o Corinthians. De quem? Gabigol e Wallace, Gabigol e Caio Jorge, Fabrício Bruno e Christian ou Caio Jorge e Arroio? Eita, eu tô entre no Gabigol, eu não assisti os pênaltis, Gabigol e Wallace, né, pessoal? Foi? Não sei. Qual ídolo deve deixar o Fluminense após se despedir dos companheiros, né? Fábio, Ganso, Cano ou Thiago Silva? Thiago Silva? Qual português é o novo técnico do Grêmio? José Mourinho, Jorge Jesus, Luiz Castro ou Abel Ferreira? Eita, Luiz Castro, né, pessoal? Qual novidade não será adotada na Copa do Brasil 2026, né? Qual novidade não será adotada na Copa do Brasil 2026? A final será um jogo único. O final também vai para a Libertadores. O campeão irá para o Mundial. Terá mais clubes participantes. A final terá um jogo único. O vice também vai para a Libertadores. Qual novidade não será adotada na Copa do Brasil 2016? O vice também vai para a Libertadores. Qual curiosidade sobre CR7 foram ou fora de campo, né? Pode participar do Velozes e Furiosos? Deve comprar o Mirassol? Lançar um boneco que diz sim? Protagonista de novela portuguesa? Pode participar do Velozes e Furiosos? Pode, né, pessoal? Qual clube está envolvido em polêmica por ter usado caneta emagrecedoras? Eita, Corinthians, esse aqui eu não sei. Corinthians, São Paulo, Grêmio e o Atlético Mineiro, eu não sei. Qual clube está envolvido em polêmica aqui, né, pessoal? Não sei, eu vou botar o Corinthians, mas eu acho que não, né? Quais os times eliminados pelo Flamengo no Intercontinental? Cruz Vermelha e Pirâmide, Cruz Azul e o Pirâmide, Al Ahly, Auckland City, o Caxias Reysol e Auckland City. Cruz Azul e o Pirâmides, né? Em qual clube o Flamengo enfrentará na final do Intercontinental? Manchester City, Real Madrid, PSG ou Inter de Milão, né, pessoal? PSG, né, pessoal? Última, né? Qual técnico está perto de voltar a trabalhar após 1 ano e 3 meses? Vanderlei Luxemburgo, Oswaldo de Oliveira, Tite ou Lisca? É o Tite, né, pessoal? E aí, acertei o quê? 8, acertei 8, pessoal. Não sei qual foi o que eu errei. Muito bem, 8 perguntas das 10. Tá bom, né, pessoal? Que vocês... Quais clubes da Premier League serão mais afetados pela Copa Africana de Nações de 2025? A Copa Africana de Nações, a AFECON, de 2025, começa no dia 21 de dezembro, com vários astros da Premier League prontos para deixar seus clubes durante a reta final do ano e defender suas seleções, né? A competição vai de 21 de dezembro até 18 de janeiro de 2026 e os jogadores podem desfalcar seus clubes em até 6 rodadas da Premier League, dependendo do desempenho de suas seleções. A FIFA anunciou recentemente que os clubes poderão contar com seus jogadores até esta segunda-feira, 15
antes de liberá-lo para o torneio. Vários clubes da Premier League vão perder jogadores para a AFCON durante o fim do ano. Aqui, o FreshScore reúne lista de todos os atletas que vão se apresentar às suas seleções, né? O Arsenal, nenhum jogador. O Arsenal não tem jogadores de seleção africana no futebol, no elenco principal. O Aston Villa, um jogador. O ponta Eva Guisand, né, é a presença constante na seleção da Costa do Marfim e foi convocado para a AFCON. Né? Bournemouth, um jogador. O reforço de julho, Amine Adri, foi chamado para defender o Marrocos, país sede, mas o Bournemouth vai manter o seu principal jogador, Antoine Semenyor, né, já que o Ghana não se classificou. Né? Já o Brentford, dois jogadores, né? Django Ouattara, né, foi convocado por Burkina Faso, enquanto Frank Onyeka, né, está na lista da Nigéria. O Brighton, um jogador, Carlos Baleba, né, não vive boa fase nesta temporada, mas segue na seleção de Camarões para a FECON 2025-26, enquanto Yankumba Miter, né, permanece no Brighton, já que a Gâmbia não se classificou. O Burnley, três jogadores, né? O Liller Foster está na lista da África do Sul, enquanto Alex Toazebe foi chamado pela República Democrática do Congo. Já Hannibal Mejbri também faz parte da seleção da Tunísia. O Chelsea, né? Nenhum jogador. O Chelsea não tem jogadores de seleções africanas no elenco principal, né? Já o Crystal Palace, um jogador. O Crystal Palace tem alguns jogadores do elenco principal que poderia ir ao Marrocos, mas alguns estão com problemas físicos. Chad Riad do Marrocos e Cheikh Doucouré, né, de Mali ainda não atuaram pelo clube nesta temporada e vão ficar fora da AFCON, enquanto a Ismaila Sarr do Senegal saiu lesionado na derrota para o Manchester United em dezembro, qual foi o convocado para a AFCON. Não, mas foi convocado para a AFCON. Cristantos, né? Usher esteve na pré-lista da Nigéria, mas ficou fora da convocação final. Everton, dois jogadores, né? Tanto Liman, né? NDE, quanto Idrissa Gueye são nomes frequentes na seleção do Senegal e vão se juntar ao grupo antes do início do torneio. O jovem Ada Asnouk não foi chamado pelo Marrocos. Pula, três jogadores, o trio Alex Iwobi, Calvin Bassey e Samuel Chukwueze, né, foi convocado para a seleção da Nigéria. Já o Leeds, nenhum jogador, o Leeds não tem jogadores de seleções africanas no elenco principal. Já o Liverpool, um jogador, o atacante Mohamed Salah, como esperado, foi convocado para defender o Egito. Manchester City, dois jogadores. Da mesma forma, Omar Marmoush também foi confirmado na seleção egípcia. Ryan Ait Nouri, que não jogou recentemente, mas foi chamado pela Argélia. Manchester United, três jogadores importantes, né, vão disputar a AFCON. Foram convocados Amad Diallo pela Costa do Marfim, Brian Mbeumo por Camarões e Norsair Mazaori pelo Marrocos. Né? Já o Newcastle, né? Nenhum jogador, Ioane Wissa normalmente estaria na seleção da República Democrática do Congo, mas ficou fora devido à lesão. Nottingham Forest, dois jogadores. Né? Tayo Ayonivi esteve na pré-lista da Nigéria, assim como o Ola Aina, mas defensor teve que ficar fora até janeiro por lesão muscular. Nenhum dos dois entrou na lista final. Continuando a lista dos jogadores que vão jogar a Copa Africana de 2025-26, né, que começa agora no dia 21 de dezembro, né, vai até 18 de janeiro de 2026. O Nottingham Forest, né, dois jogadores, tem o Tayo Awojunie, né, esteve na pré-lista da Nigéria, assim como Ola Aina, mas o defensor deve ficar fora até o janeiro por lesão muscular. Nenhum dos dois entrou na lista final. Tanto o Ibrahim Sangare, né, quanto o Willy Boly, né, foram chamados pela Costa do Marfim. Já o Sunderland, 5 jogadores. Né, o Sunderland será o clube mais afetado pela AFCON.
com o risco, com 5 dos 7 jogadores do elenco principal confirmados para disputar o torneio. O Noah Sadiq, né, Arthur Masuaku foram convocados pela República Democrática do Congo, enquanto o Chemesdine, né, Taube se juntará à equipe do Marrocos. Já Reinildo Madava, né, vai defender o Moçambique e o Bertrand Traoré vai jogar por Burkina Faso. Simon Adigra, né, Costa do Marfim, não foi convocado por sua seleção. O reforço mais caro da história do clube, Habib Diarra, também vai se juntar ao Senegal, mesmo se recuperando de uma lesão na virilha, né, que o afastou dos gramados desde setembro. Né? Tem pessoal. Jardim, Tottenham, 2 jogadores, Pepe Matar Sarr foi convocado pelo Senegal, enquanto o meio-campista Yves Bissouma, né, que perdeu espaço, vai defender o Mali. O ponta Mahmed Kudus representa Gana, que não se classificou para o torneio. Já o West Ham, 2 jogadores. Né? O West Ham vai perder a dupla de zaga Aaron Van Bissaka e El Hadji, né? Malik Diouf. O primeiro foi chamado pela República Democrática do Congo, enquanto o segundo vai defender o Senegal. Eita, pessoal. Já o Wolves, né? 2 jogadores, apenas dois 5, né, possíveis jogadores vão disputar a AFCON do Lanterna da Premier League. Né? Marshall Munestize não foi chamado pelo Zimbábue, mas Tavanda Shiriwa vai se juntar à seleção, enquanto Emmanuel Agbadu foi convocado pela Costa do Marfim. Tolu Harobadari, né, esteve na pré-lista da Nigéria, mas ficou fora da convocação final, enquanto Jackson Tachotua, né, não foi chamado por Camarões. Eita, pessoal. Copa Africana das Nações 2025, tudo o que você precisa saber sobre o torneio. Né? A Copa das Nações Africana, AFCON, com 24 equipes, será realizada no Marrocos pela primeira vez desde 1988 e oferece entretenimento para a temporada festiva nos meses frio no inverno ou de inverno no norte da África. O torneio foi ampliado para seu formato atual. Em 2019, contará com a maioria das principais equipes do continente, embora a poderosa Gana esteja ausente por não ter se classificado, e sempre com torneios com grande história e drama fantástico, já que a Costa do Marfim busca manter o troféu que ganhou em casa há 2 anos. Visão geral da Copa das Nações Africanas de 2025. Data de início, né? Domingo 21 de dezembro de 2025. Data da final, domingo 18 de janeiro de 2026. Local Marrocos. Novos estádios em 6 cidades, né? Onde assistir Band e a Band Esporte, né, pessoal? Prêmio em dinheiro. A equipe vencedora receberá 7 milhões de dólares, 37,8 milhões de reais, com um prêmio total de 32 milhões de dólares e 173 milhões de reais. O último vencedor, Costa do Marfim 2023, calendário de jogos da Copa das Nações Africanas de 2025. O torneio teve início no domingo 21 de dezembro. O torneio teve início no domingo 21 de dezembro no recém-reformado Complexo Esportif Prince Moulay Abdoulaye em Rabat, quando o anfitrião Marrocos abriu sua campanha no grupo contra as minúsculas Comores. Minúscula. Em seguida, haverá mais 51 partidas, com 24 equipes competindo na fase de grupos e na fase eliminatória durante o próximo mês. O torneio será encerrado no domingo 18 de janeiro, com a final no mesmo local em Rabat. Os horários abaixo estão no fuso horário GMT -3, né, e pode sofrer alteração. Fase de grupo, domingo 21 de dezembro. Grupo A tem
Fase de grupos, né, da Copa Africana, domingo 21 de dezembro, né, Grupo A, Marrocos e Comores às 16 horas, segunda-feira 22 de dezembro, Grupo A, Mali e Zâmbia às 11 horas, Grupo B, África do Sul e Angola às 14 horas, Grupo B, Egito e Zimbábue às 17 horas, terça-feira 23 de dezembro, Grupo D, República Democrática do Congo contra o Benin às 9h30, Grupo D também, Senegal e Botsuana às 12 horas. Grupo C, Nigéria e Tanzânia às 14h30. Grupo C, Tunísia e Uganda às 17 horas. Né? Quarta-feira, 24 de dezembro. Grupo E, Burkina Faso contra Guiné Equatorial às 9h30. Grupo E, Argélia e Sudão às 12 horas. Grupo F, Costa do Marfim, Moçambique às 14h30. Grupo F, Camarões versus Gabão às 17 horas. Sexta-feira, 26 de dezembro. Grupo B já, né? Vou falar tudo nesse vídeo, né, pessoal? Grupo B, Angola e Zimbábue às 9h30. Grupo B, Egito e África do Sul às 12 horas. Grupo A, Zâmbia e Comores às 14h30. Grupo A, Marrocos e Mali às 17 horas. Sábado, 27 de dezembro. Grupo D, Benin e Botsuana às 9h30. Grupo D, Senegal e República Democrática do Congo às 12 horas. Grupo C, Uganda e Tanzânia às 14h30. Grupo C, Nigéria e Tunísia às 17 horas. Domingo, 28 de dezembro. Grupo F, Gabão e Moçambique às 9h30. Grupo E, Guiné contra o Guiné Equatorial versus Sudão às 12 horas. Grupo E, Argélia e Burkina Faso às 14h30. Grupo F, Costa do Marfim e Camarões às 17 horas. Segunda-feira, 29 de dezembro. Grupo D, então, final do ano, hein, pessoal? Zimbábue e África do Sul às 13 horas. Grupo B, Angola e Egito às 13 horas também. Grupo A, Zâmbia e Marrocos às 16 horas. Grupo A, Comores e Mali às 16 horas. Terça-feira, 30 de dezembro. Grupo C, Uganda e Nigéria às 13 horas. Grupo C, Tanzânia e Nigéria às 13 horas. Grupo D, Botsuana e República Democrática do Congo às 16 horas. Grupo D de dados, né? Benin e Senegal às 16 horas. Quarta-feira, 31 de dezembro, tem jogo também da Copa Africana de futebol, né? Grupo E, Guiné Equatorial contra a Argélia às 13 horas. Grupo E, Sudão contra Burkina Faso às 13 horas. Grupo F, Gabão e Costa do Marfim às 16 horas. Grupo F, Moçambique e Camarões às 16 horas. Já as oitavas de final, sábado, 3 de janeiro, jogo 37-1, Grupo D contra o terceiro do Grupo B e F, né, às 13 horas. Grupo 38-2, o segundo do Grupo A versus o segundo do Grupo C, às 16 horas. O domingo, o 4 de janeiro, jogo 39-1, Grupo A contra o terceiro do Grupo C, D e E, às 13 horas. Jogo 40, segundo do Grupo B, contra o segundo do Grupo F, às 16 horas. Segunda-feira, 5 de janeiro. Jogo 41, primeiro do Grupo B, contra o terceiro do Grupo A, C e D, às 13 horas. Jogo 42, primeiro do Grupo C, contra o terceiro do Grupo A, B e F, às 16 horas. Terça-feira, 6 de janeiro, jogo 43-1, Grupo E, segundo do Grupo D, às 13 horas. Jogo 44, primeiro do Grupo F, enfrenta o segundo do Grupo E, às 16 horas. Quarta-feira, né? Quarta de final. Aí tem bastante jogo, hein, pessoal? Sexta-feira, 9 de janeiro, jogo 45, vencedor do M38, vencedor do M37, às 13 horas. Jogo 46, vencedor do M40, vencedor do M39, às 16 horas. Sábado, 10 de janeiro, jogo 47, vencedor do M43 contra o vencedor do M42, às 13 horas. Jogo 48, vencedor do M41, vencedor contra o vencedor, né, M44, às 16 horas. Já a semifinal, quarta-feira, 14 de janeiro, jogo às 19 horas. Jogo 49, vencedor do M45 contra o vencedor do M48, às 14 horas. Jogo 50, vencedor do M47, vencedor com o M46, às 17 horas. Disputa do terceiro lugar, sábado, 17 horas. Jogo 51, o perdedor do M49 contra o perdedor M50 às 13 horas. Né? Final, domingo, 18 horas, 18 de janeiro. Jogo 52, vencedor M49, vencedor do M50 às 16 horas, né, pessoal? Equipes e grupo na Copa Africana de Nações de 2025. Os 24 equipes
competirão para serem coroados campeões, né, da Copa Africana das Nações de 2025, tendo conquistado seu lugar por meio de eliminatórias que terminaram em novembro de 2024, mais de um ano antes do início das finais. Aí os grupos, pessoal, porque não tá tão pequeno, pessoal, não sei se dá pra entrar, não acredito não. As duas melhores equipes de cada um dos 12 grupos das eliminatórias avançaram para torneio com o sorteio para as finais, concluído em janeiro de 2025. Cada um dos 24 participantes foi dividido em 6 grupos com 4 equipes cada, né? Formato da Copa das Nações Africana de 2025. As equipes dos 6 grupos jogam entre si em formato de pontos corridos, com as duas melhores se classificando automaticamente para as oitavas de final. A elas se juntarão as 4 melhores equipes, terceira colocada, com base em seu histórico nas fases de grupo. No passado, 3 pontos geralmente. No passado, 3 pontos geralmente eram suficientes para conquistar uma dessas vagas. Se as equipes do mesmo grupo estiverem empatadas em pontos, os critérios de desempate utilizados serão o primeiro confronto direto, depois o saldo de gols em todas as partidas do grupo, os gols marcados em todas as partidas, né, do grupo e, por fim, o sorteio. A fase eliminatória começa com uma rodada de 16 e segue o formato usual, né, até a final. A prorrogação e os pênaltis são usados para decidir o vencedor. Se as partidas terminarem empatadas, haverá uma disputa de terceiro lugar para a medalha de bronze. Local, cidades, sede e estádio, né? Serão utilizados 9 estádios, né, em 6 cidades do Marrocos. Capacidade entre parênteses, né? Rabat, Complexo Sportif Prince Moulay Abdellah, 69.500, Rabat, Stade Annexe Olympique Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, 21.000. Rabat, Complexo Sportif Prince Mestitier, né? Molay, El Hassan, 22.000. Rabat Stade El Bahid, 18.000. Casablanca Stade Mohammed, 67.000. Marrakech, Grande Stade de Marrakech, 45.240. Fez Complexo Sportif de Fez, 45.000. E o Tanger Grande Stade de Tanger, 68.000. HD Grande Stage de Gandhi, 45.480. Prêmios em. Eu vou falar da premiação em outro vídeo, pessoal. Para não ficar tão longo já, apesar de já estar mais. Prêmio em dinheiro e patrocinadores na Copa Africana das Nações de 2025. Vencedor da Copa Africana das Nações, Marrocos 2025, recebe 7 milhões de dólares, né? O que representa um aumento substancial em relação aos 4 milhões de dólares na edição de 2021. A distribuição do prêmio em dinheiro e a seguinte: vencedor 7 milhões de dólares, 39,2 milhões de reais. O vice-campeão 4 milhões de dólares, 22,4 milhões de reais. Semifinalista 2,5 milhões de dólares, 14 milhões de reais. Quarta de final 1,3 milhão de dólares, 7,28 milhões de reais. Rodada de 16, 800 mil dólares, 4,48 milhões de reais. Terceiro no grupo, 700 mil dólares, 3,92 milhões de reais. Quarto no grupo, 500 mil dólares, 2,8 milhões de reais. Total de premiação em dinheiro, 32 milhões de dólares, 179,2 milhões de reais. Né? A CAF tem vários patrocinadores para o evento, mas o principal parceiro é o Total Energies, né? Outro, inclusive Visa, Puma, Orange, 1xBet, Royal, Maroc, não, espera aí. Royal Maroc, né? Tecno, Net, Rexona, Danone, Lonarce, a Pisonic, Mídia, a GL, Louding, né? Cole, Cid, Ali e Suzuki. Eita, pessoal. A história, depois eu vou falar sobre a história. Eu vou falar que, como eu falei agora, porque prêmio da impressão.
História e vencedores anteriores da Copa das Nações, né? A Copa das Nações africana é mais antiga do que a Euro, tendo sido disputada pela primeira vez como um evento de 3 equipes em 1957. Egito, Sudão e Etiópia foram os participantes originais, né? Com um quarto a África do Sul, expulso devido ao apartheid, alguma coisa assim. Nas décadas seguintes, o torneio passou por várias expansões de formato, refletindo o crescimento mais amplo do número de associações membros da CAF. Em 1968, o torneio foi ampliado para 8 equipes, formato que permaneceu por muitas edições. Em 1992, ele foi ampliado novamente para 12 finalistas, introduzindo pela primeira vez uma fase de quarta e de final. O próximo grande salto ocorreu em 1996, quando o campo foi aumentado para 16 equipes, um formato que permaneceu em vigor por mais de 2 décadas. Mais recentemente, a partir da edição de 2019, o torneio adotou um formato de 24 equipes. O Egito é o recordista de vitórias por 7 vezes, embora o último troféu tenha sido conquistado em 2010, o que por si só foi uma sequência de 3 títulos após as vitórias em 2006 e 2008. Nenhuma outra equipe venceu 3 vezes seguida. Camarões é o próximo na lista, com 5 vitórias seguido por Gana com 4, e embora a última tenha sido em 1982, a eles não se classificaram para esta edição. A Nigéria e a Costa do Marfim têm 3 vitórias cada. Ao todo foram 15 vencedores diferentes, sendo que o Marrocos, anfitrião, em 2025 levantou o troféu pela última vez em 76, uma longa espera para uma equipe que esperava muito mais vitórias aos 50 anos. Desde então, eita, hein, pessoal? O troféu da Copa Africana de Nações, né, o atual troféu da Copa Africana de Nações vem sendo disputado desde a edição de 2002 e é o terceiro entregue pelo Campeonato Continental. O original, feito de prata, era o troféu Abdelaziz, né, Abdelah Salem, nomeado em homenagem ao primeiro presidente da CAF. Gana ficou com esse troféu permanentemente quando levantou pela terceira vez em 1978. Ele foi substituído pela Copa da Unidade Africana, uma peça cilíndrica, né, com os anéis olímpicos gravados sobre o mapa dos continentes. Esse troféu foi usado entre 1980 a 2000, quando Camarões se tornou tricampeão. O atual troféu, banhado a ouro, foi projetado na Itália, né, e apresentado pela primeira vez em 2002. Apesar do Egito ter levantado o troféu 3 vezes entre 2006 e 2010, não foi autorizado a ficar com ele. Eita, hein, pessoal? A bola de jogo da Copa das Nações Africana, né, construída com avançada tecnologia órbita 6 da Puma, é batizada de ITRI, né? A bola é inspirada na centenária, né, forma de artes né, no Marrocos, famosa por seus intrincados, né, mosaicos geométricos. Eita, o que vocês acham da bola, né, pessoal? Sorteio define grupo da Copa Africana de Nações 2025, né? A Costa do Marfim, atual campeão, e Camarões, 5 vezes vencedor do torneio, caíram, né, no mesmo grupo da próxima edição da Copa Africana de Nações, a CAN 2025, cujo sorteio foi realizado nesta segunda-feira, 27, em Rabat, no Marrocos. Gabão e Moçambique completaram o grupo F, no qual marfinense e camaroneses são amplamente favoritos à fase de grupo. Também serão outros duelos de peso, como Egito versus África do Sul, Nigéria e Tunísia, Senegal e República Democrática do Congo. Veja a tabela completa, pessoal. O anfitrião Marrocos é semifinalista da última Copa do Mundo e apontado por muitos como principal candidato ao título, fará o jogo. O anfitrião Marrocos, semifinalista da última Copa do Mundo e apontado. Meu Deus do céu, foi um tiro, pessoal.
Mataram quem ali, meu Deus. Bom, sim. O anfitrião Marrocos, semifinalista da última Copa do Mundo e apontado por muitos como principal candidato, ainda bem que eu tô no vídeo, e apontado por muito como principal candidato ao título, fará o jogo de abertura do torneio continental contra Comores no dia 21 de dezembro. Mali e Zâmbia completam o grupo A, né, pessoal? Vamos lá. A CAN será disputada entre o final de 2025 e o início de 2026, de 21 de dezembro a 18 de janeiro. Os grupos da Copa de Nações de 2025, Grupo A, Marrocos, anfitrião, Mali, Zâmbia, Comores. Grupo B, Egito, África do Sul, Angola, ou Zimbábue. Grupo C, Nigéria, Tunísia, Uganda, Tailândia. Tailândia, vou começar de novo. Grupo C, Nigéria, Tunísia, Uganda, Tanzânia. Grupo D, Senegal, República Democrática do Congo, Benin, Botsuana. Grupo E, Argélia, Burkina Faso, Guiné Equatorial, Sudão. Grupo F, Costa do Marfim, atual campeão Camarões, Gabão e Moçambique. Eita, pessoal. De elefante a escorpiões, né? Veja os apelidos das seleções da Copa Africana de Nações, né? A Copa Africana de Nações de 2024 começa neste sábado 13 com seleções de diferente parte do continente, mas que compartilham algo em comum: os apelidos criativos, né, das 24 equipes que participaram do torneio na Costa do Marfim. Apenas 7 não são representadas por animais. O Flash Score apresenta abaixo para você todos os apelidos dos times da CAN e suas origens. Né? Grupo A, Costa do Marfim, os elefantes. Os elefantes tornou a nação famosa na Europa no século XXI por conta do comércio de marfim. Tanto é assim que a presa do mamífero dá nome ao país sede da CAN. Guiné Equatorial, o trovão. O clima tropical da Guiné Equatorial é favorável à tempestade, por isso o apelido Nizalang, que na língua nativa Fang quer dizer trovão. Guiné-Bissau, os dijurtos. Dijurtos é um cão selvagem africano também conhecido como mabeco e que é encontrado na Guiné-Bissau. Nigéria, as super-águias, né? Inicialmente conhecida como águias verde, a Nigéria ganhou o apelido de super-águia em 1988, né, após a derrota para Camarões na final da CAN daquele ano. Até a independência de 1960, eles eram conhecidos como Diabos Vermelhos por causa da cor da camisa da época. Grupo B, Cabo Verde, os tubarões azuis. A Federação Cabo-Verdiana escolheu o tubarão como mascote pois o mar azul e os fascinantes animais são uma das principais fontes de turismo do país. Egito, os faraós, né? O título atributo aos reis, né, do Antigo Egito, época evoca um passado grandioso que torna a nação do norte da África conhecido em todo o mundo. Gana, as estrelas negras, né? Símbolo originalmente usado pelos movimentos pan-africanistas, né, e anticoloniais, né, criado em 1919 por Marcos Garvey. A estrela acabou sendo apropriada por Gana em 1957, quando a artista Teodosia Orco a colocou na bandeira nacional. Moçambique, os mambas, né, cobras mais mortal da África, a mamba negra vive predominante no território moçambicano. Grupo C, Camarões, né, os leões indomáveis, símbolo de força e poder para vários países, né, onde não há leões, o felino mais temido e natural da África subsaariana, né, onde fica Camarões. O adjetivo indomável foi acrescentado em 1972, após o terceiro lugar na CAN de 1972. Gâmbia, os escorpiões, né? O escorpião, o imperador, é uma das espécies encontradas da Gâmbia e está entre as maiores de sua espécie. Né? Guiné, os elefantes nacionais, né? Chamado de Mercili na língua
Sorsor, né, esta espécie, né, de elefante nativa do país também dava nome à moeda da Guiné. Ele também está no brasão de armas guinense desde 1960. Senegal, os leões de Teranga, né, palavra do dialecto Wolof, Teranga significa generosidade. Os hospitalidade é muito ouvida no Senegal, que é outro país africano que abriga leões nativos. Né? Grupo D, a Argélia, os Fenéis, né? Uma pequena raposa nativa dos desertos do Maghreb e Fennec é o animal nacional da Argélia. Angola, os palancas negras, né? É esse mamífero com chifres enormes e o símbolo nacional de Angola, onde é encontrado em muitas partes do país. Burkina Faso, os camarões, os garanhões, né? O garanhão branco é o símbolo nacional de Burkina Faso e está representado também no brasão de armas do país. Mauritânia, os almoráveis, depois eu concluo, né? Mauritânia, Mali, Grupo D, né? Argélia, os Fênix, né? Os Feneques, uma pequena raposa nativa dos desertos de Maghreb e Fennec é o animal nacional da Argélia. Angola, os palancas, né? Negra, é, este mamífero com chifres enormes e o símbolo nacional de Angola, onde é encontrado em muitas partes do país, né? Burkina Faso, os garanhões, né? O garanhão branco é o símbolo nacional do Burkina Faso e está representado também no brasão de armas do país. Mauritânia, os Almoravida, bicho, né? O nome remete às Almoravida, um império islâmico fundado por uma dinastia do século XX, né? Que inclui 11, o X e o que inclui a Mauritânia em sua fronteira. Né? Grupo E, a Mali, as águias. Né? O apelido é uma homenagem às águias usada pelo Tuaregs, né? Povo berbere, né? Muito presente no Mali para caçar. Namíbia, os bravos guerreiros, apelidos que evoca os guerreiros do povo hereiro, né? Uma população banta original da Namíbia, né? África do Sul, os Bafana, né? Em Zulu, Bafana significa literalmente menino e é um grito de incentivo. Né? A Tunísia, as águias de Cartago, né? É uma das grandes cidades da antiguidade. Cartago nasceu no litoral do noroeste da África e se originou do que no que hoje é a Tunísia. Né? Grupo F, Marrocos, os leões do Atlas. Né? Esta espécie de leão ou de leão, agora extinta, era nativa da região de Maghreb e se espalhou para o Marrocos e o Egito até a caça predatória, né, acabar com sua população na década de 1960. República Democrática do Congo, os leopardos, né? E de 1971 a 97, quando era conhecido como Zaire, o país tinha a cabeça de um leopardo como seu brasão, a RDC, e ainda uma das nações com maior população do felino no mundo. Né? Tanzânia, as estrelas de Taifa, né? Em Swahili, Taifa significa nação, portanto, os jogadores da seleção da Tanzânia são as grandes estrelas da nação. Zâmbia, Chipolopolo, balas de cobre. Chipolopolo é traduzido do idioma Chichewa como balas de cobre. A extração do metal é uma das principais atividades econômicas do país. Eita, pessoal. Aí você ficou um pouco sabendo do que eu falei um pouco, né, pessoal? Sobre. Veja quem são os maiores campeões da Copa Africana de Nações, né? Com 7 taças, o Egito é o maior campeão da Copa Africana de Nações. O atual vencedor é o Senegal, que ganhou seu primeiro título na última edição do torneio em 2022. A seleção egípcia também é quem mais disputou finais 10. O primeiro caneco veio na edição de estreia da CAN
de 1957, que contou com apenas 3 seleções. Desde 1968, a competição tem sido realizada a cada 2 anos, mudando para anos ímpares em 2013 e retornando para anos pares em 2022. A CAN, deste ano, começou em 13 de janeiro com 24 seleções. Veja o ranking de títulos da Copa Africana de Nações. Egito, Sérgio, né? 57, 59, 86, 98, e 2006, e 2008 e 2010. O Camarões, 5, 84, 88, 2000, 2002 e 2017. Já o Gana, 4, né? Com 63, 65, 78 e 82. A Nigéria, 3, né? 80, 94 e 2013. E a Costa do Marfim, 2, né? 92 e 2015. A Argélia, 2 em 1990 e 2019. República Democrática do Congo, 2, né? Também em 68 e 74. A Zâmbia, 1 em 2012. A Tunísia, 1 em 2004. O Sudão, em 70. Senegal, em 22. Egito, em 62. Marrocos, em 76. África do Sul, em 96. E o Congo, em 72. Eita, tudo que vocês queriam saber, muita coisa que vai estar nesse vídeo, hein, pessoal? Nesse vídeo e nos conteúdos atrás só da Copa Africana. Você gosta da Copa das Nações Africanas? A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, né, divulgou na noite desta segunda-feira, 15, a tabela básica das 38 rodadas da Série A do Brasileirão, acompanhada do regulamento específico da competição. Os documentos trazem mudanças profundas que vão impactar, né, diretamente o mercado da bola e a corrida pela vaga continentais. Né? As principais novidades flexibiliza o trânsito de atleta entre os clubes da elite nacional. Até a edição de 2025, um jogador ficava impedido de defender outra equipe da mesma divisão. Caso completasse 7 partidas, agora a regra mudou drasticamente. O limite dobrou para 12 jogos. Essa alteração atende a uma demanda antiga, né, dos clubes e oferece maior margem de manobras para menções de elenco durante o campeonato, permitindo que atletas poucos aproveitados busquem novos ares mesmo com o torneio em andamento. A CBF anuncia, né, mais modificações. Né? Outras modificações relevantes mexem com o sonho da América. O Brasileirão 2016 distribuirá 5 vagas diretas para a fase de grupo da Conmebol Libertadores. Até este ano, apenas os 4 primeiros G4 tinham esse privilégio. O regulamento também confirma que o vice-campeão, né, da Copa do Brasil entrará na fase prévia da competição continental, criando mais um caminho de acesso. O pontapé inicial está marcado para o fim de janeiro, nos dias 28 e 29. O atual campeão Flamengo estreia longe de seus domínios, enfrentando o São Paulo no Morumbi. Né? O Palmeiras, vice em 2025 também, começa como visitante diante do Atlético. Já o Vasco viaja para encarar o Mirassol, enquanto o Botafogo recebe o Cruzeiro e o Fluminense mede força com o Grêmio no Maracanã. Flamengo é o atual campeão brasileiro, todo mundo já sabe já, né, pessoal? Tabela completa da Série A de 2026, né? Primeira rodada, Fluminense e Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, Corinthians e Bahia, Mirassol e Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Atlético Paranaense, Curitiba e Bragantino, Vitória e Remo, Chapecoense e Santos. Já na segunda rodada tem Flamengo e Internacional, Vasco e Chapecoense, Santos e São Paulo, Palmeiras e Vitória, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Curitiba, Grêmio e Botafogo, Atlético Paranaense, Corinthians, Bahia e Fluminense, Remo e o Mirassol. Eita, hein, pessoal? Já na terceira rodada tem Fluminense, Botafogo, Vasco e Bahia, São Paulo e Grêmio, Corinthians e Red Bull Bragantino, Mirassol e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Remo, Atlético Mineiro e Remo, Internacional e Palmeiras, Atlético Paranaense e Santos, Vitória e Flamengo e Chapecoense e Coritiba. Já na quarta rodada, Flamengo e Mirassol, né? Foi na última em 2026, ou 25, né? Última rodada.
Botafogo e Vitória, Santos e Vasco, Palmeiras e Fluminense, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Corinthians, Grêmio e Atlético Mineiro, Coritiba e São Paulo, Bahia e Chapecoense, Remo e Internacional. Já na quinta rodada tem Flamengo e Cruzeiro, Vasco e Palmeiras, São Paulo e Chapecoense, Corinthians e Curitiba, Mirassol e Santos, Atlético Mineiro e Internacional, Grêmio e Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense e Botafogo, Bahia e Vitória e Remo e Fluminense. Já na sexta rodada, Fluminense e Atlético Paranaense, Botafogo e Flamengo, Santos e Corinthians, Palmeiras e Mirassol, Red Bull Bragantino e São Paulo, Cruzeiro e Vasco, Internacional e Bahia, Coritiba e Remo, Vitória e Atlético Mineiro, Chapecoense e Grêmio. Já na sétima rodada tem Flamengo e Remo, Flamengo e Remo na sétima, Vasco e Fluminense, Santos e Internacional, Palmeiras e Botafogo, Mirassol e Curitiba, Atlético Mineiro e São Paulo, Grêmio e Vitória, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Bahia e Red Bull Bragantino e Chapecoense e Corinthians. Já na oitava rodada, mais lento, 4 minutos agora. Fluminense e Atlético Mineiro, Vasco e Grêmio, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Flamengo, Bragantino e Botafogo, Cruzeiro e Santos, Internacional e Chapecoense, Atlético Paranaense e Curitiba, Vitória e Mirassol e Remo e Bahia, mais de 10 minutos. Remo e Bahia, na oitava rodada. Já na nona rodada, tem Fluminense, Corinthians, Botafogo e Mirassol, Santos e Remo, Palmeiras e Grêmio, Red Bull Bragantino e Flamengo, Cruzeiro e Vitória, Internacional e São Paulo, Curitiba e Vasco, Bahia e Atlético Paranaense, Chapecoense e Atlético Mineiro. Quem não tem paciência não vai assistir esse vídeo. Pelo menos não todos, né? Décima rodada, Flamengo e Santos, Vasco e Botafogo, São Paulo e Cruzeiro, Corinthians Internacional, Mirassol e Bragantino, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Grêmio e Remo, Curitiba e Fluminense, Bahia e Palmeiras e Chapecoense e Vitória. Já na 11ª rodada, Fluminense e Bahia, Fluminense e Flamengo, é o clássico, né? Fla-Flu, Botafogo e Curitiba, Santos e Atlético Mineiro, Corinthians e Palmeiras, Mirassol e Bahia, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, Internacional e Grêmio, Atlético Paranaense, Chapecoense, Vitória e São Paulo, Remo e Vasco. Já na 12ª rodada, Flamengo e Bahia, Vasco e São Paulo, Santos e Fluminense, Palmeiras e Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Remo, Cruzeiro e Grêmio, Internacional e Mirassol, Curitiba e Atlético Mineiro, Vitória e Corinthians, Chapecoense e Botafogo. Já na 13ª rodada, hein? Fluminense, Chapecoense, Botafogo e Internacional, São Paulo e Mirassol, Corinthians e Vasco, Red Bull Bragantino e Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, Grêmio e Curitiba, Atlético Paranaense e Vitória, Bahia e Santos, Remo e Cruzeiro. Já na 14ª rodada tem Flamengo e Vasco, Botafogo e Remo, São Paulo e Bahia, Palmeiras e Santos, Mirassol e Corinthians, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense, Atlético Paranaense e Grêmio, Vitória e Curitiba e Chapecoense e o Red Bull Bragantino. Já na 15ª rodada, Fluminense e Vitória, Vasco e Atlético Paranaense, Santos e Red Bull Bragantino, Corinthians e São Paulo, Mirassol e Chapecoense, Atlético Mineiro e Botafogo, Grêmio e Flamengo, Coritiba e Internacional, Bahia e Cruzeiro, Remo e Palmeiras. Já na 16ª rodada, Fluminense e São Paulo, Botafogo e Corinthians, Santos e Curitiba, Palmeiras e Cruzeiro, Bragantino e Vitória, Atlético Mineiro e Mirassol, Internacional e Vasco, Atlético Paranaense e Flamengo, Bahia e Grêmio, Chapecoense e Remo. Já na 17ª rodada, tem Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras na 17ª rodada, pessoal. Vasco e Bragantino, São Paulo e Botafogo, Corinthians e Atlético Mineiro, Mirassol e Fluminense, Cruzeiro e Chapecoense, Grêmio e Santos, Curitiba e Bahia, Vitória Internacional e Remo contra o Atlético Paranaense. Já na 18ª rodada, 7 minutos já, hein? Fala só o primeiro turno mesmo, pessoal. 18ª rodada, Flamengo e Curitiba, Vasco e Atlético Mineiro, Vasco, Santos e Vitória, Palmeiras e Chapecoense, Red Bull Bragantino e Internacional, Cruzeiro e Fluminense, Grêmio e Corinthians, Atlético Paranaense e Vitória, Bahia e Botafogo, Remo e São Paulo. Já 19ª rodada e última rodada do primeiro turno, né? Fluminense e Bragantino, Botafogo e Santos, São Paulo e Atlético Paranaense, Corinthians e Remo, Mirassol e Grêmio, Atlético Mineiro contra o Bahia, Internacional e Cruzeiro, Curitiba e Palmeiras, Vitória e Vasco, Chapecoense e Flamengo. Aí tudo é repetido de novo, né, pessoal? Né, Flamengo e São Paulo, Vasco e Mirassol, daí vai, né, Santos, né, é o segundo turno. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, ver se tem alguma notícia que possa... Eu acho que além de completar, fala só das 38 rodadas. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Ou se inscreva no canal para mais vídeos. Né?